povo bonito, eu espero que esteja tudo bem com vocês, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as provas de proficiência DELF e DALF que eu passei, que eu fiz, e que eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo só pra isso, então cá estamos. Gente, esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, tá bom? Porque é a segunda vez que eu tô gravando ele, a última vez que eu gravei foi ontem à noite, mas assim, não gostei do ambiente, também não gostei da iluminação, aí eu falei, vou gravar de novo. Porque se for pra fazer um negócio é pra fazer bem feito, né? Então, cá estamos nós. Vamos falar hoje sobre as provas de proficiência de francês, DELF e DALF. As duas eu fiz esse ano. A primeira eu fiz em março e a segunda eu fiz em abril. E eu vou explicar bem direitinho pra vocês o que é, como é, onde faz e da minha impressão sobre a prova, falar minha nota, eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui. Então, caso você esteja pretendendo fazer essas provas esse ano, pega um caderno, pega uma caneta, anota as informações que eu vou dar que são importantes, tá bom? Gente, começando por explicar o que é o DELF, o que é o DALF. Bom, bota assim na cabeça que o DELF e o DALF, elas são a mesma prova, tá bom? Não são provas diferentes, só que o DELF, ele engloba o nível A1 até o B2 e o DALF é do C1 e C2. Por que lá muda o nome? Porque DELF é Diplôme d'études e o DALF é Diplôme Approfondi. E são provas bem completas que comprovam a sua proficiência na língua francesa. Geralmente elas são pedidas quando você vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação fora do país, em países como França, Canadá. Antigamente, eles também aceitavam para imigrar para o Canadá. Hoje em dia, eu não sei se aceita. Onde que eu posso fazer essa prova, Lé? Geralmente, a prova é realizada na Aliança Francesa de cada cidade. Na minha cidade não tem Aliança Francesa, então eu tive que viajar para fazer as duas provas, tá bom? Então, assim, Lé, eu quero fazer uma prova de proficiência de francês. Entra no site da Aliança Francesa, procura por provas de proficiência e lá ele vai te dar a listinha e as datas, tá bom? Esse ano, essas são as datas do DELF e do DALF que ainda tem disponível. Eu fiz na sessão de março e na sessão de abril. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha nota, a minha atestação, eu vou falar um pouco da minha review, né? Vou falar sobre cada prova, a diferença de uma e da outra, pra você realmente conseguir entender como elas funcionam e de repente até escolher qual prova você vai fazer. Uma coisa que eu já queria adiantar pra vocês é o seguinte: a prova do DELF e do DALF, o pessoal bota muito terrorismo nela, sabe? Muita gente fala, nossa, é muito difícil, nossa, é assim, impossível. Se eu fosse fazer a prova, eu acho que seria a 2, de tão difícil que é. Gente, a prova do DELF e do DALF, elas não são difíceis, tá bom? Eu vou dizer isso, eu tenho como dizer isso pra vocês, porque eu fiz uma e um mês depois eu fiz a outra. E eu vou dizer pra vocês ao longo do vídeo como que faz cada uma, o que foi que eu fiz pra estudar pra cada uma, pra me preparar. Mas o que eu queria dizer bem claro, assim, deixar bem claro é o seguinte: se você acha que tem um nível bom de francês, faça a prova, se prepare para fazer uma prova já de um nível ou do seu ou um pouco maior, tá bom? Porque ela não é tão difícil assim. Muita gente bota muito terror, mas ela não é difícil. Ela é uma prova muito justa, ela vai dizer se você fala francês. Já é diferente, por exemplo, do TOEFL, que é uma prova de proficiência de inglês, que para você fazer ela, você tem que ter a estratégia da prova, você tem que entender muito bem como ela funciona, e não basta você saber inglês para você passar no TOEFL. Já nessa do DELF e do DALF, o que eu senti eles querem ver até onde você chega com o francês, eles querem ver realmente o quanto você sabe de francês, então assim, não tem tanto terrorismo sobre essa prova, sabe? Muitas outras provas tem, mas essa daqui não é o caso dela. Se você precisar do DELF ou do DALF para fazer uma faculdade, para fazer alguma coisa fora do país, confia que vai dar certo, se prepara. Com 3 meses, 2 meses, você consegue facilmente se preparar para elas. Uma coisa importante a acrescentar também é o seguinte: eu fiz intercâmbio no Canadá em 2019, onde eu aprendi francês. Eu passei 6 meses aprendendo francês lá, em escola de idioma. O que eu preciso falar pra vocês é o seguinte: não é porque eu fiz intercâmbio que eu tirei nota boa nessa prova, tá bom? Não é por causa disso, porque quando eu terminei o intercâmbio, eu terminei no nível B1 e as provas que eu fiz foram provas do nível B2 e C1. Então, se dependesse do intercâmbio, eu só teria passado na B1 e não na B2 e nem na C1. Então, o que eu preciso falar pra vocês o intercâmbio, ele me ajudou? Obviamente, eu aprendi muito francês lá, eu aprendi demais lá, eu pratiquei, etc. Mas não foi o fator decisório para minha nota boa, minha nota alta nas provas, e sim a minha preparação e o meu contato com o francês depois que eu voltei do intercâmbio. Eu não parei de ter contato com o francês. Então, isso sim foi o que me fez tirar nota muito boa na prova do DELF e do DALF. Foi o contato que eu tive com o francês. Olha, a primeira prova que eu vou falar, eu vou comentar sobre a prova B2, o DELF B2.
Aqui a minha attestation é como se fosse uma... É a comprovação que eu fiz a prova e que eu tirei nota boa, não é meu diploma ainda. O meu diploma, ele vai ser bem assim, eu tô doida que ele chegue logo. O problema é que ele demora 3 meses pra sair e eu fiz em março, então ele ainda não saiu. E eu vou ter que ir lá em Recife pegar. Então eu tô tipo, se der eu vou, sabe? Se não, não sei o que é que eu vou fazer, mas assim, o meu diploma tá lá. Depois eu tenho que pegar. Essa aqui é minha attestation, então aqui tem o nome Attestation de Réussite, que significa atestado de... Eu não sei como é que fala réussite em português, tipo, de que se deu bem, que passou, basicamente isso, não lembro, me fugiu a palavra. Aí aqui tem o meu nome, Letícia Amando Moreira Santos, aqui tem a minha nacionalidade, minha cidade natal, e aqui tem o número que eu tapei, né, que é a minha identificação. E aqui ele mostra Delphi B2, cada prova, os meus resultados e a minha nota final. Nas provas eu tirei o seguinte, essa daqui eu fiz na Aliança Francesa de Recife. Na produção escrita eu tirei 23,5, na compreensão escrita eu tirei 23, na produção oral eu tirei 24 e na compreensão oral eu tirei 22. Minha nota total 92,5. Essa prova, como vocês puderam notar, ela é dividida em 4 etapas. Produção escrita, compreensão escrita, produção oral, compreensão oral. Dessas 4 aqui, 3 juntas a gente vai chamar de provas coletivas. A gente vai fazer todas no mesmo dia lá na Aliança Francesa. E eles que dizem a data que vai ser essa prova. Já a produção oral é uma prova individual e você vai marcar em um outro dia, tá bom? Não necessariamente no mesmo dia. Eu sou meio vida louca, eu fiz tudo num dia só, tá bom? Isso foi bom e foi ruim, foi um pouco prejudicial, porque no final eu tava super cansada e eu tenho plena ciência que eu poderia tirar uma nota maior se eu tivesse feito em dias diferentes, porque no final da prova eu realmente estava muito cansada, eu não tava nem mais pensando direito. Mas assim, tem gente que faz em outros dias, tá bom? No meu caso eu fiz tudo num dia só. A prova do Delphi B2 eu fiz em março, eu não me lembro muito bem quando foi, eu acho que foi dia 3 ou foi dia 4, acho que foi dia 3 de março. E o que foi que aconteceu? Tinha a opção de eu fazer ela e a prova individual, né, que era a produção oral em outro dia, mas eu fiz toda num dia só porque eu achava que era muito mais prático, como eu tava em viagem, eu queria ir e voltar logo, então eu fiz assim, tudo num dia só. A review que eu preciso dar dessa prova é o seguinte, eu achava que ela era um bicho de 7 cabeças, assim, eu realmente achava que era um bicho papão na minha vida. Quando eu fiz a inscrição pro Delphi B2, eu fiquei com medo, eu fiquei, nossa, era pra eu ter feito pro B1. Mesmo eu tendo um nível de francês muito bom, mesmo eu falando todo dia, eu fiquei com medo de fazer essa prova, porque o povo bota muito terrorismo nela. Só que quando eu saí da prova, gente, eu tava tão feliz, eu tava tipo, gente, é só isso? Porque eu realmente não esperava, eu achava que ia ser muito mais difícil. Quando eu saí tão feliz que no mesmo dia eu fiz a inscrição pro C1. Eu falei, cara, se isso daí foi o B2, então o C1 eu consigo também. Eu nem esperei o resultado sair, o resultado só saiu faltando uma semana pra minha C1. Então assim, eu fiz ela e quando eu terminei eu tava super confiante que eu ia passar, porque ela realmente foi muito fácil. A review que eu preciso dar sobre cada prova é o seguinte, a compreensão escrita do Delphi B2, ela é muito fácil. A compreensão escrita é o seguinte, vai ter 1 ou 2 textos, agora eu não me lembro, eu acho que são 2. 2 textos e lá tem as perguntas e você literalmente tem que ler as perguntas, ler o texto e achar a informação. E é muito fácil porque a informação tá na cara, sabe? Tá na cara mesmo, a frase já tá pronta. É só você copiar e colar. É muito fácil, sério, eu achei muito fácil. Agora sim, eu não posso falar, gente, é muito fácil assim, não pratique. Você tem que praticar, porque no meu caso, quando eu tava no intercâmbio do Canadá, eu lia um jornal inteiro em francês todo dia e eu recopiava ele num caderno. Então eu já tenho muita prática de ler. Não foi a prova que eu mais me preparei, tanto que eu tirei... Ah não, eu tirei 23 de 20, foi bom. Não foi a prova que eu mais me preparei, mas assim, eu já tinha muita experiência com leitura em francês, então pra mim eu me dei bem por causa disso, tá bom? Uma coisa que eu preciso dizer antes de falar sobre as outras provas é o seguinte, eu me preparei com esse livro aqui, que foi uma indicação da minha mentora, já já eu falo da mentoria que eu fiz também, tá?
Esse livro aqui que foi uma indicação da minha mentora e esse livro é muito bom de verdade. Então, se você precisar passar no DALF, no Delphi, procura um dessa linha, tá bom? Que ele é muito bom mesmo. Agora que eu já falei para vocês sobre a compreensão escrita, eu vou falar sobre a produção escrita. A produção escrita do Delphi B2 é só um texto. O meu deu em torno de 400 palavras, eu acho que foi 300, 400 palavras, e era uma carta. E o que eu falo para vocês é o seguinte, o Delphi B2 às vezes cai carta e às vezes cai outro estilo de texto, mas assim, 80% das vezes é uma carta e você tem que saber muito bem a estrutura. A que eu usei, a estrutura foi essa daqui. Eu vou colocar um exemplo, não é a minha carta, mas é um exemplo que eu usei como base para estudar para a carta do Delphi B2. E você tem que saber muito bem onde colocar o quê, porque se você não acertar, você perde pontos de estrutura. No caso da minha produção escrita, eu tirei 23,5 no Delphi B2. Então foi uma produção muito boa, tá bom? Eu peguei realmente com base nessa daqui. Eu poderia ter treinado mais, eu tenho ciência disso. Eu poderia ter feito mais cartas, eu poderia ter lido mais, feito mais, mas eu não tinha tanto tempo assim. Eu me preparei em um mês. Gente, em um mês eu me preparei para fazer o Delphi B2, então eu realmente estava com um tempo bem corrido. Então, enfim, esse daqui é a estrutura da carta. É importante você saber onde é que coloca o remetente, onde coloca o destinatário, onde coloca a data, onde coloca o objet, onde assinar a sua carta, qual a formule de politesse, ou seja, como falar obrigada pela sua atenção e etc, cordialmente. Esse é o tipo de coisa que você tem que saber para fazer uma carta bonitinha e passar no Delphi B2. Se você não treinar para essa carta, você pode passar, né? Mas não vai ser com uma nota boa, não, porque você vai perder pontos na estrutura da carta. Agora vamos para a compreensão oral. A compreensão oral eu acho que foram 2 áudios, gente, é porque faz já uns 2 meses que eu fiz essa prova, faz mais de 2 meses. Mas a do Delphi B2, eu acho que foram 2 áudios e cada um com mais ou menos 2 minutos, 3 minutos de duração. E o primeiro áudio, ele repete, então você escuta ele inteiro e você escuta novamente depois. E o segundo você não repete. Então, se você não pegar, o problema é seu. Basicamente isso. Você tem que fazer, prestar muita atenção. Porque se você não prestar muita atenção, você não vai pegar as informações necessárias. Então, o que eu falo é o seguinte. É a primeira prova que você faz quando você chega no centro, no dia da prova coletiva. Você vai sentar, né? Tem todo o procedimento para entrar na sala, você vai dar sua carteira de identidade, você vai dar a convocação para a menina, ela vai te dar a prova, você vai sentar no local. A dica que eu dou, sente no local perto da caixa de som, porque se você sentar no lugar afastado, provavelmente você não vai escutar tão bem quanto a pessoa que está sentada ali na frente da caixa de som. Então procura um lugar que seja bem na frente da caixa de som. E eles vão te dar assim 1 minutinho só para você dar, eu acho que é 1 ou 3 minutinhos para você dar uma olhadinha rápida na prova. Nas questões, e eles vão dar play no áudio. Quando eles derem play no áudio, não vai ter como voltar do início, então você já fica muito preparado para escutar. E o que acontece? O primeiro áudio tem um replay, né? Eles botam mais uma vez para você escutar, mas não confia nisso, tá? Tenta pegar todas as respostas logo de primeira, porque se você pegar de primeira, na segunda vez é só para checar se tá tudo ok. Então a minha dica é, tenta pegar tudo de primeira. E é a dica que eu dou sobre a compreensão oral. No segundo áudio não vai ter repetição, então realmente assim, deu seu sangue para você pegar todas as respostas. A compreensão oral para mim foi a minha nota mais baixa, eu tirei 22 de 25 na prova do Delphi B2, porque realmente no último áudio, que não tinha o replay, eu não consegui pegar todas as informações, então eu meio que inventei, sabe? Eu botei o que minha intuição dizia. Então foi por isso que eu não tirei uma nota tão alta quanto nas outras competências. Então o que eu digo é, treina muito, cara. Eu escutava Radio France Internationale, eu escutava TV5 Monde e eu também escutava muito vídeo em francês para conseguir adaptar o ouvido para entender mesmo o francês. Então faz isso, escuta muita coisa e treina muito o ouvido para realmente pegar as informações. E tem muita pegadinha, tá bom? Então, não se prenda a uma palavra solta, a 2. Realmente você tem que entender o que ele está dizendo, o contexto, porque tem pegadinha também. Não são muitas, mas tem. E você pode cair, pode perder ponto. Então, treina muito bem isso aí, tá bom? O livro que eu usei de preparação,
ele tem um áudio, um CDzinho que ele é muito realista em relação à prova. É muito condizente, assim, eu escutava o CDzinho e no dia da prova parecia que eu estava fazendo uma atividade do livro. Então o que eu digo é, compra o livro ou, enfim, tenha acesso a esse livro e o áudio também e treina muito o ouvido para entender o áudio. E a última é a produção oral, a última competência do Delphi B2 foi a produção oral, que ela foi a prova individual, eu fiz no mesmo dia, mas você pode fazer em outro. E o que eu digo pra vocês é o seguinte, foi minha maior nota, eu fiquei com 24 e eu me dei bem nessa porque eu sou muito tagarela. A maioria dos meus amigos hoje não são do Brasil, eles são ou do Canadá, ou da França, ou de outros países, e que eu falo francês com eles na maioria das vezes, então eu falo muito, tá bom? Fora isso, eu também dou aula de francês, eu tenho o Voila, que é o clube de conversação de francês, então eu treino muito para francês. Desde sempre, eu sempre treinei muito francês. E isso foi o que me fez tirar uma nota tão boa no Delphi B2, na produção oral. Foi porque eu treino muito, eu falo muito, e eu tinha feito simulado também. Um dia antes da prova, eu tinha feito um simulado de produção oral. E foi muito bom pra mim, porque foi o mesmo tema da prova. Então, assim, a produção oral, ela funciona assim. Você vai sortear, você vai pegar 2 temas aleatórios, você vai ver quais são eles e você vai escolher entre um deles. Ó, pipoca. E você vai escolher entre um deles para você fazer a sua produção oral. Então, por sorte, um desses meus temas foi exatamente o mesmo de um simulado que eu tinha feito no dia anterior. Então, eu tinha muita munição, assim, sabe? Eu tinha muita coisa a dizer sobre aquilo. E eu digo que esse é um ponto que me afastou de fechar a prova, né? Que me fez ficar com 24 de 25, foi porque teve um momento que eu tinha esquecido uma palavra. E em vez de tipo assim, eu não sei o que passou na minha cabeça. Em vez de eu procurar um sinônimo, eu fiquei tentando lembrar a palavra. E ela viu que eu fiquei tipo, eu acho que foi isso. E isso, tipo, aconteceu 2 vezes durante a prova. A prova dura, eu acho que são 20 minutos, 15 minutos. Então, assim, aconteceu 2 vezes, eu acho que foi isso que que me impediu de fechar essa parte da prova. É claro, né, pequenas fautes, que a gente diz, né, pequenos erros também ao longo da fala, mas assim, não reclamando da minha nota, a nota foi ótima, 24 de 25 para mim é perfeito. Fora isso, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês sobre a produção oral, sobre isso tudo. Façam muito simulado para o Delphi B2, mas assim, ele tá longe de ser difícil, tá? Ele tá longe de ser impossível. Se você tiver muito contato com o francês, se você fizer parte do Voila, por exemplo, que é o clube de conversação que eu tenho com minha sócia, lá são 3 encontros por semana, só para falar francês. Então isso também vai te fazer praticar muito, sabe? Isso faz a pessoa praticar muito, isso vai ajudar, consequentemente, no Delphi. Bom, isso aqui que eu queria dar o highlight, né, sobre a prova do Delphi B2. Agora vamos para a do C1. Lembrando que a do C1 eu fiz um mês depois de ter feito a do B2. E assim, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não estudei para o C1 do jeito que eu estudei para o B2. Assim, eu estudei infinitamente mais para o B2 do que para o C1. Por quê? 2 razões. A primeira, quando eu fui fazer o B2, era a primeira prova de proficiência que eu estava fazendo na minha vida. Eu nunca tinha feito nenhuma outra prova de proficiência de idioma. Então eu tava com muito terrorismo com essa prova. Tipo assim, eu juro, eu achava que era a prova mais difícil do século. Eu tinha a sensação que eu não ia passar, mesmo eu tendo um nível bom. Então eu me preparei demais. Às vezes eu deixava de me preparar para uma prova da faculdade para fazer o Delphi B2. Então assim, quando eu fui fazer o B2, eu tava com muito medo, então eu me preparei demais. E quando eu fui fazer o C1, eu tinha passado há pouco tempo, eu fiz o C1 um mês depois de ter feito a do B2, então eu tinha passado pelo do B2 e eu tinha achado tão fácil que eu falei, cara, não é tão difícil assim, então não vou estudar tanto. E não é porque é fácil, não vou estudar. É porque eu tinha muita coisa pra fazer. Por causa de eu ter deixado de fazer minhas coisas pra fazer a do B2, eu acabei acumulando coisas e na hora de estudar pro C1, e na hora de estudar para o C1 eu tinha coisas demais para fazer das faculdades, coisas que eu tinha deixado para depois por causa da prova do B2. Então, assim, eu tava com muita coisa para fazer e eu tava também com a sensação que não era tão difícil assim. Então, eu não me preparei tanto para o C1. Eu tenho plena noção que se eu tivesse me preparado mais, se eu tivesse pegado mais livros, lido mais, escutado mais, eu teria tirado uma nota bem melhor. Mas, assim, mesma coisa, não tô reclamando da minha nota no C1. Ela foi uma nota muito boa. Vamos lá.
Esse daqui que é o meu Attestation de Réussite do DALF C1. Isso aqui que comprova que eu sou o nível C1 em francês. Aqui tem meu nome, mesma coisa, nacionalidade, é igual. O papelzinho é igual, só muda que aqui é C1. E aqui, essa prova que eu fiz em Santo André, depois eu conto o porquê. Aí aqui tem cada prova e aqui tem a nota em cada prova e aqui a nota total. Eu fiquei com 75 de 100 e assim, não é querendo falar, é porque eu sou muito boa, não sei o que lá. Não, eu juro pra vocês, se eu tivesse estudado mais, eu teria tirado uma nota maior do que essa, porque eu não estudei muito mesmo, sabe? Eu fiz assim quando dava, mas quando não dava também eu não fazia não. E a minha maior nota foi na produção oral, novamente, porque como eu falei, eu sou muito tagarela. Eu fiquei com 19,5 de 25 e a minha segunda maior nota foi em produção escrita. A minha prova do C1 eu fiz em Santo André, porque a primeira, né, o B2 eu tinha feito em Recife. Só que eu fiz em Recife em março. E aí, quando eu saí da prova do B2, eu falei, pronto, agora eu vou fazer a prova do C1. E eu fui entrar nos sites das alianças francesas do Brasil para ver qual era a aliança francesa que estava dando a do C1 já em abril. Lê, por que você não deixou para fazer depois, para ter mais tempo para estudar? Porque, gente, eu tô me programando para fazer o TOEFL em julho e eu não queria demorar mais para começar a estudar pro TOEFL, porque o TOEFL para mim é mais importante, entendeu? Então, assim, eu queria fazer logo. Eu tava aproveitar o embalo, sabe? O estudo que eu tinha acabado de fazer do B2 e fazer logo a do C1. Então, eu tive que procurar uma aliança francesa que estava dando a prova do C1 agora em abril. E não eram todas as alianças francesas que estavam dando. Então, eu fiz o seguinte, eu entrei no site de todas as alianças que eu conhecia, de todos os estados, eu fiz uma relação, tipo uma tabelinha, qual dava e qual não dava, e aí eu cheguei à conclusão que tinha algumas cidades que eram boas para eu fazer o DALF C1. Só que o que acontece? Eu também tinha que olhar passagem, custo de hotel, quanto que ia custar minha viagem inteira, até porque eu tinha acabado de fazer uma viagem para fazer o B2, então eu já estava gastando bastante. E a prova do C1, a prova do B2 eu acho que ela custa 300 e alguma coisa. Eu coloco aqui o preço se eu achar, a tabelinha. Mas a do C1 ela já é bem mais cara, eu acho que ela é 540, 570, alguma coisa assim. Eu também vou colocar o valor aqui. Então, eu já estava gastando muito, então eu tive meio que fazer uma relação para ver qual era o local que eu iria fazer a prova. E aí eu cheguei à conclusão que fazer em Santo André era melhor, porque em Recife não estava tendo a do C1 até o dia que eu fiz a inscrição, né? Não estava tendo o C1. E o Santo André, a passagem estava muito barata. Para ir para São Paulo, para Guarulhos, a viagem estava custando de Petrolina para Guarulhos R$160 a passagem de ida, então estava muito barato. E Recife estava custando quase R$300, então não tinha noção. Outras cidades como Salvador também estavam dando o DALF C1 em abril, só que assim, passagem também não estava mais barato do que Santo André. E eu falei, cara, eu vou viajar, não conheço Santo André mesmo. E aí eu peguei e fui fazer lá e foi ótimo. O centro que eu fiz, a Aliança Francesa de lá é ótimo, um ambiente super agradável. Não me arrependo nem um pouco de ter feito lá, foi muito bom mesmo. O pessoal da Aliança Francesa é super simpático, me fizeram sentir muito bem no dia da prova, assim, com muita tranquilidade para fazer a prova, e isso me ajudou. Agora falando sobre cada parte da prova do DALF C1, é o seguinte, a compreensão escrita é muito difícil, tá bom? Eu não vou dizer que é fácil. Era um texto só, mas eram várias questões sobre esse texto, e era um artigo, então as respostas não estavam lá na cara, que nem estavam no B2. O B2 é assim, tinha pergunta, você ia lá no texto, procurava, copiava e colava, porque era era na cara. Já do DALF C1 não era na cara, era um artigo e você tinha que entender a ideia dele e desenvolver a ideia para conseguir achar a resposta. E como eu tava assim, eu acho que era a minha penúltima prova, eu já tinha feito não sei quantas horas de prova, eu não tava com o saco para ler. Então, assim, realmente foi difícil para mim por causa disso. As respostas não estavam na cara e eu já estava muito cansada. Então, foi difícil. Se você estiver fazendo o DALF C1, estude muito, leia muito artigo, leia muita notícia, porque vai cair e não é na cara. As respostas são bem, assim, complexas, tá bom? Depois tem a produção escrita, que a produção escrita são 2 textos. Cada texto meu deu 300 palavras, então foram 600 palavras mais ou menos no total. O que me deixou hiper cansada, tá bom? Porque são 2 textos diferentes. O primeiro é uma ação-tese, que é um texto bem particular da prova do C1. Sempre vai ter uma ação-tese no C1. São 2 textos. O primeiro sempre vai ser uma ação-tese e você tem que conhecer bem o estilo da ação-tese. Tem muitas
tem muitas coisas sobre ela que você tem que saber bem direitinho para conseguir fazer uma boa. E tem um outro que, no meu caso, foi um texto argumentativo, se eu não me engano. Mentira, foi um fórum de leitores, alguma coisa assim. E esse foi o meu maior erro, porque eu me preparei para uma argumentação e eu não sabia como fazer a estrutura de um fórum, eu não tinha treinado até então. Então eu tirei nota baixa assim na produção escrita, embora não tenha sido tão baixa assim, eu fiquei com 19 de 25, embora não tenha sido tão baixa. Eu sei que se eu conhecesse a estrutura do fórum, eu teria tirado uma nota bem melhor. Então, caso você esteja se preparando para o C1, se prepare para cada estilo de texto que pode cair nele. Então, sempre se prepare para a ação tese e para os outros estilos que tem nele, tá bom? Depois a gente tem a compreensão oral, que foi bem difícil também. Foram 3 áudios, se eu não me engano, foram 3 áudios. O primeiro teve 6 minutos e meio de áudio, foi um áudio bem denso. Eu diria que a palavra certa é denso, assim, foi um áudio bem complexo, bem denso. No áudio tinham várias pessoas falando ao mesmo tempo, tinha uma pessoa que tinha um sotaque forte, então eu tô acostumada a entender francês, então eu me dei bem por causa disso, mas ao mesmo tempo foi bem difícil, tá? Não foi fácil, não. E eu fiquei na compreensão oral, eu fiquei com 18 de 25, foi a minha nota mais baixa, por causa disso, que era um cabaré, gente. Tipo assim, o áudio era muito doido, era uma pessoa falando, era uma emissão de rádio, então era um debate, uma pessoa falava por cima da outra. E essa primeira vez tinha como escutar novamente, mas eram 6 minutos e depois repetia mais 6 minutos, e se você voasse aqui um pouquinho, você já perdia tudo. Então, o que eu digo é, pratique para você prestar muita atenção na hora que estiver tocando o áudio. E pegue todas as respostas na primeira vez, tá? Na segunda vez você faz só para fazer um check, para ver se estava tudo ok. Isso é a compreensão oral no primeiro áudio. No segundo e no terceiro áudio eram menores, eram 2 áudios de 1 minuto e meio, 2 minutos, eu acho. E neles você não escutava mais uma vez, não tinha como dar replay. Então, se você não escutasse de primeira, perdeu. Isso foi muito difícil pra mim. Teve algumas coisas que eu não consegui entender, então eu tive que chutar, porque eu não escutei. E foi por isso que minha nota caiu também. Fiquei com 18 de 25 por causa disso. Teve algumas coisas que eu não escutei, eu tive que inventar lá na hora. Então só o primeiro áudio repete, tá? O segundo e o terceiro não repetem. A produção oral é o seguinte, a produção oral nossa é a prova individual, tá bom? A prova coletiva, que é compreensão escrita, compreensão oral e produção escrita, elas duram 4 horas. E a produção oral, que é você falando, ela dura 1h30, que é 1 hora de preparação e meia hora de execução. Então, ao total, foram 5 horas e meia de prova num dia só, tá bom? É que eu sou doida, eu fiz tudo no dia só mesmo, tá bom? Se você for fazer, não faz. Porque no final eu tava tão cansada, eu não tava nem mais conseguindo pensar. No final, acho que até a minha entrevistadora, ela brincou comigo, ela falou: nossa, depois dessa você merecia até um ponto extra, porque você tá aqui desde 10 horas da manhã, isso já eram umas 6 horas da tarde. 6, acho que eu terminei 6 e pouco a prova. E ela falou, nossa, você merece um ponto extra, kkk. E eu falei, tipo, ai, me dá, por favor. Assim, brincando, né? Mas não faz as duas no mesmo dia, porque pra mim foi muito cansativo. Isso também prejudicou minha nota. Se a produção oral, você vai tirar 2 temas na sorte também, que nem no B2. Você vai escolher um e você vai fazer a sua produção oral. E o que eu falo pra vocês é o seguinte: tem as dicas sobre como fazer. Eu posso fazer um vídeo dando dicas sobre cada tipo de prova, mas o que eu falo pra vocês é o seguinte: usa uma estrutura de produção oral. Eu vou colocar a imagem aqui da estrutura que eu usei pra fazer ela, que é o seguinte: você tem que fazer uma introdução que você vai falar, por exemplo, eles vão te dar textos sobre cada tema pra você ler e fazer a sua argumentação e etc. Então, a dica que eu dou é o seguinte: leia o texto, eles vão te dar um papelzinho também para você escrever e tem uma base ali. Na introdução você fala sobre o texto, cita o nome do texto, cita onde ele foi publicado, se foi na internet, se foi numa revista. Isso na introdução, e depois você dá uma ideia de como vai acontecer a sua produção oral. Então, no meu caso, eu falei assim: no primeiro tempo, né, dans un premier temps, je vais parler de ça, dans un deuxième temps, je vais parler de ça, et à la fin, je vais parler de ça. Então, tipo, eu falei, no primeiro tempo eu vou falar sobre isso, no segundo tempo eu vou falar sobre aquilo, e no final eu vou dar minha conclusão, assim, o que eu acho sobre isso. E geralmente você pode dividir a sua produção oral como prós e contras, ou positivos ou negativos, ou sim ou não, coisas assim, sabe?
E no meu caso eu não lembro mais qual foi o tema que eu usei, mas eu acho que eu usei por e contra, que é os prós e os contras. E no final eu dei a minha visão sobre isso, né? Também falei sobre uma experiência profissional minha, o que eu acho que ajudou. E depois é o seguinte, a prova de produção oral ela é dividida em 2 etapas, que é o exposé, que você fala, eu acho que é uns 15 minutos só nessa parte, e a segunda parte que você faz o debate com o entrevistador. Então, ele vai debater com você, ele vai tentar te tirar da sua ideia. Ele vai falar assim, não, mas eu acho que isso. Você tem que revidar e você tem que manter o seu posicionamento. Então, a dica que eu dou, se você começou por pró, você termina pró também, tá bom? E você dá argumento até ela cansar. Tentar fazer o seu exposé maior para não ter tanto tempo no debate, que o debate é mais difícil. Para mim nem foi tão difícil assim, mas enfim, o debate ele pode ser mais difícil se você não souber argumentar em francês. Bom, gente, esse aqui foi mais ou menos o review da minha nota e da minha prova, tá bom? Minha dica para você compra esse livro pro B2 e esse livro aqui pro C1, foram os livros que eu usei para me preparar para essas provas. Eu também fiz uma mentoria, tá bom? Eu não estudei sozinha, eu comecei estudando sozinha, mas o meu problema era que eu não tinha experiência com essas provas, eu nunca tinha feito, eu só sabia pelos vídeos do YouTube que eu assistia da galera, então eu não tinha como me corrigir, eu não tinha como dizer o que eu estava indo bem e o que eu não estava. Então eu fiz a mentoria da Isa do Delphi Yourself. Essa mentoria foi muito importante porque ela fez o seguinte, ela me deu um cronograma do que estudar a cada dia de acordo com o meu desempenho, com o que eu já sabia, com o que eu não sabia. E eu também fiz vários simulados com ela por fora da mentoria, então eu consegui fazer produção oral com ela. Ela me deu um tema e eu fiz o exposé, o debate com ela, para eu realmente sentir como é no dia da prova. Eu fiz uma produção escrita, que geralmente é o que o pessoal mais precisa, é produção escrita. Então ela me deu um tema, mandou eu fazer uma produção escrita, eu fiz. E no mesmo dia ela fez a correção comigo. Ela falou, bota isso, tira isso, faz assim, que é melhor. E isso me ajudou muito. Para o DALF C1 eu não me preparei tanto, sabe? Eu não segui tanto o cronograma que ela tinha me dado, porque eu tinha outras coisas para fazer, assim, muito mais urgentes. Então, eu sei que se eu tivesse seguido o cronograma dela com mais calma, seguido direitinho, feito mais provas, preuve blanche, né? Tipo, simulados com ela, eu teria me dado melhor, mas eu não fiz, então... Mas, assim, não reclamo da minha nota, foi boa. Então, assim, eu recomendo fazer a mentoria com ela, caso você precise passar a prova em 1 mês, 2 meses. Eu passei nas 2, eu tive 1 mês só de preparação. Então, caso você precise se preparar em 1 mês, 2 meses, eu recomendo fazer a mentoria dela, tá? Eu realmente recomendo, porque ela tá muito lá pra ajudar você, ela vai te dar dicas sobre a prova, como fazer, o que fazer. Isso ajuda bastante. E caso você esteja com medo da produção oral, que é geralmente a nota mais baixa da galera, embora a minha tenha sido a mais alta, eu recomendo você entrar no Clube Voilà, que é o clube de conversação de francês, que lá tem 3 encontros por semana. Então, assim, francês você vai falar pelos cotovelos depois dos 3 meses de clube, são só 3 meses. E não tá com inscrição aberta, só abre inscrição daqui a 3 meses. Mas caso você queira participar, eu vou colocar uma lista de espera aqui embaixo. Eu acho que isso era mais ou menos a review que eu queria dar sobre a prova para vocês. É uma prova muito útil se você quiser fazer mestrado, graduação em outros países como o Canadá, né, na parte francesa do Canadá, ou na França, ou concorrer para uma bolsa. Você vai precisar passar por ele mais cedo ou mais tarde. Você pode fazer até o TCF se você quiser, que é outra prova, mas o TCF tem validade de 2 anos. E o DELF e o DALF não tem validade, tá bom? É vitalício. Então eu realmente recomendo fazer o DELF e o DALF. Eu decidi fazer logo, né, com 1 mês depois do outro, porque eu vou fazer a prova de inglês, então eu queria já fazer logo, mas a nota foi muito boa, 75, para você passar no DELF e no DALF você só precisa de 50, então eu ter tirado 92 em um e 75 na outra vai me abrir muita porta daqui pra frente. Esse vídeo tá enorme, então eu já vou parando por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham anotado bem, tirado print. Aqui embaixo eu vou colocar o link para o grupo do Telegram, que lá você pode tirar dúvida comigo direto, eu entro lá, respondo as dúvidas da galera. Aqui embaixo tem o meu Instagram, aqui ao lado tem mais 2 sugestões de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida comenta, sugestão de vídeo comenta também. Um cheiro e até o próximo!